Recentemente, a Netflix lançou como produção autoral o filme Enola Holmes, baseado na série literária homônima da escritora norte-americana Nancy Springers. Resumidamente, o filme retrata a busca de Enola, a irmã mais nova do famoso detetive Sherlock Holmes, personagem consagrado do autor Sir Arthur Conan Doyle, por sua mãe, que está desaparecida. O interessante dessa trama é que, para seguir sua busca, a personagem precisa ir contra todos os conceitos impostos às meninas e mulheres da sua época. Outro ponto interessante, e informação que realmente importa para o questionamento do vídeo de hoje, foi como a Netflix resolveu divulgar o filme. Mais ou menos em setembro de 2020, eles tuitaram: inspirados pela irmã de Sherlock, Enola Holmes, nós instalamos estátuas pelas cidades do Reino Unido, celebrando as irmãs de verdade, de figuras famosas que tiveram suas conquistas ofuscadas nos livros de história por seus irmãos mais conhecidos. Ao meu ver, a ação teve por finalidade não desmerecer as figuras masculinas representadas pelas estátuas, mas mostrar como nossa sociedade machista descarta figuras femininas que tiveram tal qual grande importância na história de dado local, e como esta falha em homenageá-las, como fazem com personagens masculinos. De certo, foi uma forma diferente e até polêmica de se fazer uma divulgação. Para nós fica a questão: somente posicionamento político, misturado com o marketing da Netflix, seria o suficiente para gerar uma revolução e reparar o apagamento histórico da mulher na esfera patrimonial das estátuas? Desta forma, introduzo a vocês o tema do vídeo, como representatividade feminina em monumentos históricos e estátuas. Fazendo uma busca pelo Google por estátuas históricas no Rio de Janeiro, encontramos como exemplos o Cristo Redentor no Corcovado, a estátua de Carlos Drummond de Andrade em Copacabana, a estátua de Tom Jobim em Ipanema e a de Michael Jackson no Maitá, além de dezenas outras em homenagem a figuras famosas e de importância histórica nacional, quase todas masculinas. Procurando mais especificamente por estátuas femininas no Rio de Janeiro, temos como resultado aproximado o número ínfimo de 20 nomes, já contando com a recente edição da escritora Clarice Lispector no Leme. Tudo isso, segundo o blog As Histórias dos Monumentos do Rio de Janeiro. Vocês já pararam para pensar em como a política e a ciência se relacionam com a questão do patrimônio e status? Em um estado que tem aproximadamente 52,24% da sua população composta por mulheres, pensar que existem apenas 20 estátuas em seu território que as contemplem é problemático, se não muito triste. Apesar do que se pode pensar, fazer estátuas não é um processo imparcial. Eleger quais personagens e fatos merecem destaque é contar a história a partir de um ponto de vista e moldar o pensamento popular para que sigam tais pontos. Quando a atuação feminina é invisibilizada desta forma na história do Brasil, há de se pensar: a história de quem nós estamos contando? Recentemente, com a repercussão do movimento Black Lives Matter, ou Vidas Negras Importam aqui no Brasil, vem se discutindo também a necessidade de retirarmos as lentes coloridas e enxergarmos essas figuras históricas pelos seus verdadeiros atos. Daí vem mais um questionamento, e também uma reivindicação. É certo glorificar personagens históricos tão controversos, ao passo que existem outros personagens tão importantes quanto, e que exercem ética em suas ações? Temos como exemplo Bruxelas, na Bélgica, onde, por pressão popular, a estátua do rei Leopoldo II, monarca que promoveu uma colonização bárbara na África, estava para ser substituída por uma figura feminina. Esta é uma iniciativa que faz parte de um projeto de feminização da cidade e conta com o apoio da população, que pôde inclusive escolher qual personagem seria representada. Dentre os nomes elegíveis estão Marie Curie, cientista e a primeira mulher a receber o Prêmio Nobel; Rosa Parks, ativista negra norte-americana; Isabelle Van Diest, primeira médica belga, e etc. Segundo as secretárias de Estado que estão à frente do projeto, Bruxelas construiu sua história com homens e mulheres, e elas também devem encontrar seu lugar simbólico no espaço público. Já no cenário nacional, podemos citar os monumentos às bandeiras e a estátua de Borba Gato em São Paulo, que já sofreram ataques em 2013 e 2016, quando foram pichados em protesto anônimo. Este patrimônio cultural, na verdade, põe em posição de glória personagens históricos que promoveram a escravização e a caça de comunidades indígenas e quilombolas, a exploração de territórios em busca de riquezas minerais, entre outras muitas atrocidades. Já no Rio temos a controversa figura da Princesa Isabel, que para muitos é vista como ícone de liberdade aos escravizados. Esta, apesar de nunca ter sofrido nenhum ataque físico, já suscitou muitos debates e até petições para que fosse removida.
É desconcertante saber que existem pouquíssimos, se não nenhum, artigos científicos e pesquisas acadêmicas relacionados ao tema. Um grande desafio, então, pode-se pensar na ciência como ferramenta para a redução das desigualdades, inclusive as de gênero? Para nós futuros museólogos, fica a questão: o que fazer com essas estátuas que também são patrimônios? Destruí-las? Alocá-las em um museu? A ideia de exaltar figuras tão perversas é tão complicada quanto a de destruir o passado. E quanto ao problema dentro do nosso próprio território? Como devemos prosseguir? Devemos seguir o movimento de depredar estátuas, como diversos países na Europa e os Estados Unidos? Como acadêmicos, como podemos contribuir para o assunto? E você, o que faria? Reitero que representatividade é importante em todas as esferas da atuação humana. Neste caso, além de prestar as devidas homenagens a quem merece, mostrar a meninas e mulheres as conquistas de suas semelhantes, é dar voz para as histórias que são subjugadas em uma sociedade patriarcal, machista e racista, colonizar o pensamento social e contar a história do país ou do Estado de forma ética.